Bom, vamos lá, vamos começar então assim. Disse que a Vera Magalhães me atacou. Faz muito tempo que eu não ouço falar dela. De verdade, sem nenhuma crítica aqui, não sei. Ela tava no Roda Viva e depois saiu. Então, vamos lá, vamos ouvir. E a gente vai para o nosso último assunto aqui rapidinho, porque o Renan Santos, que é pré-candidato do Missão à presidência, comparou políticos do Nordeste a parasitas. A Karen Lemos tem as informações. Oi, Karen. Isso mesmo, Carol. Ele disse que os políticos da região Nordeste são os maiores inimigos do Brasil. Falou isso numa entrevista à uma rádio do Rio Grande do Sul. Ele falou que políticos nordestinos transformam a região em um inferno e vivem de se apropriar dinheiro tirado de outros estados, como São Paulo e Rio de Janeiro. Para ele, esses estados precisam reduzir o poder desses políticos, ao que ele propôs aí dar o fim ao Pacto Federativo, né, que é um modelo de distribuição de recursos. Não é dar fim, é remodelar, ó. Assim, se você tem um estado que é uma união federativa, uma república federativa, como é no Brasil, isso pressupõe um pacto, moça. Eu não vou quebrar o pacto, eu vou rever o pacto. Mas vamos lá. Estados e municípios. Ele também falou das principais propostas dele, como medidas rigorosas contra facções criminosas, como prender e matar lideranças do crime organizado, algo que a gente lembra aqui só seria possível com uma mudança na lei brasileira. Carol. Obrigada, Karen. Medidas aí que são criadas no âmbito do Pacto Federativo justamente para corrigir diferenças e desigualdades regionais, né, Vera? Pausa. Novamente, né? Vamos começar. Medidas que são criadas é aquela coisa, né? A coisa do jornalista preguiçoso. Medidas que são criadas para corrigir distorções. Não existe distorção. A economia do Maranhão é menor e não é culpa de Santa Catarina que a economia do Maranhão é menor. Um catarinense não tem culpa nenhuma disso. Não é uma distorção Santa Catarina estar melhor que o Maranhão. É um dado da realidade e vamos colocar aqui, mérito do povo catarinense. A questão de você enviar mais recursos para um lugar que não tem deveria ser acompanhada de metas de desempenho para quem recebe esse recurso, para que o recurso se torne um investimento e não custeio da pobreza. Santa Catarina cresce mais do que o Maranhão, mesmo ficando com muito menos dinheiro da federação do que o Maranhão. Capite? Então, não é que isso está sendo bom para Santa Catarina e para o Maranhão, isso está sendo ruim para todo mundo. Quem se apropria disso, Riso? Se não está sendo bom para o povo do Maranhão, nem para o povo de Santa Catarina, quem está ganhando com essa história? A elite política do Maranhão. Que fica em que região? Nordeste. Logo, eles são parasitas. Sim. Então eu posso falar que políticos do Nordeste são parasitas? Sim. Que absurdo que eu falei! Moça do céu! Para de repetir essas platitudes. A droga do jornalismo preguiçoso é que fica repetindo platitude sem fazer a mínima reflexão com os dados que você tem. Não é dados, fatos e dados. Trabalhamos com dados, sou um jornalista profissional. Dados. Tome dados. Pega os dados. Levanta os dados. Veja se ao longo das últimas décadas, com esse pacto federativo maldito, que se apropria dos recursos do Brasil que trabalha e produz, isso está funcionando minimamente para os lugares mais pobres do Brasil. Não está! Tá uma desgraça! Que isso? Vá para o Maranhão, moça! Vê se o dinheiro que foi tirado de São Paulo e de Santa Catarina tá sendo bom para os maranhenses. Eu fui! Diferente de vocês, eu fui. Eu rodei o Maranhão inteiro. Eu vi a desgraça que é morar no Maranhão. Então não venha com essa conversa. Isso é conversa de louco. Vamos lá, dá o play. Federativo não é uma coisa com a qual você diz que você não concorda e que você vai acabar. É um dos princípios de governança de uma federação, né? Como é a brasileira. Foi o que eu acabei de falar. O problema é assim, a coisa já começa. A moça faz a leitura de algo que eu não falei. O Renan vai acabar com o Pacto Federativo. Não. Você precisa rever o Pacto Federativo. É o que eu falei. Vera, eu não sou um imbecil. Vamos lá. Pode propor mudanças no Pacto Federativo em uma ou outra regra e não o fim do Pacto Federativo. Esse é o tipo de declaração que reproduz estereótipos, né? Os políticos nordestinos, como se políticos de outras regiões do país não cometessem as mesmas faltas que muitos políticos nordestinos. Não, todos cometem muitas faltas. A questão é que lá eles cometem mais. Lá é mais corrupto, é mais pobre, é mais mal administrado. Entendeu? É uma questão, assim, empírica. Eu não preciso apresentar os dados que eles corroboram tudo que eu falo. Eu posso mandar você pra rodar. E pra não falar que é um lugar específico, eu tô fazendo cherry picking, rode o Maranhão.
de Balsas, vai lá pra Imperatriz, de Imperatriz vai lá pro meio, passa por Bacabal, vai passar por Santo Inês, sobe lá pra São Luís. Vai lá pra região da Baixada, perto de São Luís, vai pra região que o Sarney montou a cidade dele, o presidente Sarney, vai pra aquela cidade horrível do lado do presidente Sarney que a gente foi antes de chegar em São Luís, naquele lugar que a gente dormiu. Pinheiro. Vai pra Pinheiro. Vai falar com o seu Zé, que é um urubu que tem nome, porque ele convive tanto na rua com as pessoas que as pessoas deram um nome pra ele. Aí você vai perceber que assim, mesmo tendo um presidente da República que foi maranhense, um ministro do STF que é maranhense, o Maranhão é uma desgraça pra se viver. E que existem problemas políticos, assim, claros. Vai falar da classe política do Maranhão. Vou dar um exemplo. A primeira dama de Acari, cujo marido roubou 150 milhões. E aí ela, que é uma ex-garota, produz conteúdos sexuais com o marido e o povo do Maranhão. Que legal! E tá concorrendo pra deputada federal. Essas pessoas são absolutamente parasitárias. Elas são parasitas. Se não há melhora nos dados sociais, não há melhora na atividade econômica do Estado, e quando há melhora é tocada para a iniciativa privada não gosta do setor público, o setor público apenas os boicota, e foi basicamente o que eu fui fazer e demonstrar na região sul do Maranhão, em que a população que migrou para lá, especialmente dos estados do sul, e iniciou uma atividade econômica ligada ao agro, elas falam, ninguém me entrega uma estrada. Eu fui entrevistar, eu mostrei tudo isso. Eu mostrei que as estradas estaduais lá no Maranhão são todas esburacadas. Eu mostrei a ausência de atividade econômica no interior do Rio Grande do Norte todo. Mostrei problemas de facções criminosas no Ceará e o governador não fazendo nada, usando a polícia para escoltar a população para fora de uma cidade. É lógico que são parasitas, não tem outro nome. E inclua todos os políticos, ou praticamente todos da região norte. Não é que, olha só, todos do centro-sul é bom e os do nordeste é ruim. Não, no geral a média é uma desgraça. Só que você tem melhores gestores públicos nas regiões centro-sul. Você tem maior disponibilidade de capital humano na região centro-sul. Você tem uma população que não depende tanto de auxílios, portanto ela é mais emancipada para votar em políticos que não apenas compram seus votos. Capite, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí fica repetindo essas coisas. Ai, está reproduzindo estereótipos. Então pega o barbalho e leva pra casa. Manda o barbalho cuidar da tua casa. Ele vai botar um urubu, um mendigo e vai transformar aquilo num barraco em 2 semanas. Faz uma copy lá. Toma banho. Vamos lá, dá o play. Destinos e também não explorassem as populações, o eleitorado dos seus estados. Então, lamentável. Em 2026... Lamentável. Esses estereótipos. Atenção, Jerônimo, governador da Bahia, péssimo governador, lixo humano, tranqueira como governador, um cara que assim permitiu o avanço do Comando Vermelho, do bonde dos malucos como se não houvesse amanhã. Me desculpe, você não é um parasita. Você só é alguém que é alvo de uma crítica cheia de estereótipos minha, tá? Me desculpe, por favor, a família do Arthur Lira, tá? Vocês são sensacionais. Alagoas tá, tá voando. Tá uma maravilha. Tá lindo, tá? Fátima, lá no Rio Grande do Norte, nossa, ainda nem posso falar porque ela é uma mulher. Mulheres na política, não é? Eu vou ter que tomar cuidado, não posso falar. João Campos, escândalos de corrupção envolvendo ele, imagina. Palácio das Bets, imagina. Não vou falar não. São maravilhosos. Vamos lá, dá o play. A gente reproduz esse tipo de estereótipo preconceituoso em declarações de um pré-candidato a presidente da República. Vera Magalhães, muito obrigada por hoje. Ai, como ela é civilizada. Ela vai pegar o vinhozinho. Ai, meu Deus. Vocês viram que bacana o barbalho, né? Ai, cara, essa aí é muito engraçada, cara. E a isso eles dão o nome de jornalismo profissional, tá? Ela ficou discutindo com um espantalho que ela mesma criou. Ela cria um espantalho e aí fica discutindo com esse espantalho. Nenhum dos pré-candidatos rodou mais a região Nordeste do que eu. Nenhum falou mais dos problemas da região Nordeste do que eu, mas nem de longe. Nem de longe. Nem de longe. Falar dos problemas é sempre acompanhado pela elite local de uma resposta. Você está sendo preconceituoso conosco. Não à toa que eu recebi notas de repúdio da classe política local. Mas eu fui muito bem recebido pela população em todos os lugares. Isso é muito estranho, né? A população me recebe muito bem, mas a classe política inicia a sua sabotagem. Claro. Aí ela repete a mesma coisa. Mas isso é preconceituoso. Sabe quem falou que eu fui preconceituoso? A classe política do Maranhão, de São Luís, que disse que eu fui preconceituoso e falar que o Coroadinho, que é uma favela em que as pessoas jogam os cadáveres dos seus cachorros no meio da rua, e que não havia limpeza nenhuma, eu falei que aquilo parecia uma filial do inferno. Por que era? Filial do inferno. Tem o inferno vai lá e vou fazer uma filial lá, em Coroadinho, tá? A marca Inferno cedeu aqui o direito de uso dela. Você vai poder passar em vida
uma etapa aqui de inferno. Pra você falar, pô, tô aqui no inferno, nem morri, já tô no inferno. Essa é a ideia do Coroadinho. Essa é a ideia de uma favela do Jurunas, também em Belém do Pará, que eu falei, isso aqui parece um campo de guerra. Aí os políticos locais falaram, ó, que preconceituoso esse cara, esse paulista veio aqui e ficou falando pra gente que isso aqui parece um campo de guerra. Não, cara, certos campos de guerra eram maravilhosos quando comparados a essa favela do Jurunas, tá? Sério, eu preferi estar num campo de guerra agora, vamos botar, eu ia dar um exemplo da Ucrânia, mas vamos fazer piadas, no Irã, tá? No Irã, tá? Do que estar ali, naquele esgoto, naqueles 3 dedos de chorume, tá? Que fica ali no chão com aquele cheiro de morte, que é aquela mistura, desculpa do termo, mistura de merda com cadáver. Você mistura merda e cadáver juntos no mesmo cheiro. Aí os urubus comendo resto de carne ali no chão, resto de lixo no chão, as pessoas jogando lixo ali no chão. Saca? Isso é muito ruim. Aí eu falei, isso aqui é um problema e não dá pra essas pessoas verem assim. Aí os caras, esse cara é preconceituoso, hein? Que cara preconceituoso, hein? Ninguém pode falar das nossas favelas que nós obtemos voto ali dentro. Ninguém pode falar de lá, né? Porque é lógico, né? Tô falando aqui de um sistema de exploração tocada por parasitas, que são os políticos de lá. São parasitas. A família Barbário não é parasita. A família Barbário são o quê? São iluminados, né? São seres muito ilustrados que sentaram com Macron pra tomar um vinho e participar da COP. Não é? Trouxeram o mundo pra discutir ecologia. Aí pessoas como a Vera Magalhães, ecologia! Eu gosto de ecologia! SUS, me dá uma máscara. Pra máscara. Ecologia! Que patético. A isso se dá o nome de jornalismo profissional. Tá rolando já, sério, uma mudança de guarda no jornalismo. O jornal Metrópolis, por mais que tenham críticas, às vezes batem aqui e ali, dane-se, tá engolindo esses caras. Porque tem uma galera que vive só do nome, não pesquisa, não lê nada. Eu nunca, última vez que eu vi a Vera produzindo alguma coisa relevante foi no período que eu era fonte da Vera. Que era amigo dela e passava várias informações ali. Última vez que eu vi. Hoje ela é uma jornalista irrelevante, repetidora de platitudes.